Vamos seguindo aqui, gente. Vão curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Vou pegar um texto aqui que eu decupei, gente, de uma entrevista excelente que o Pedro Serrano concedeu lá no Diário do Centro do Mundo. Vou até mostrar alguns trechos aqui, alguns poucos trechos para a gente acompanhar. E é muito interessante aqui o que ele fala a respeito da cura gay. Cultura coach é fascista e a cura gay deveria ser criminalizada, diz o jurista Pedro Serrano. Texto meu, gente. Jurista falou sobre a morte da bolsonarista Carol Heller no DCM ao meio-dia. Quem puder nos contribuir conosco aqui, manter a live, vamos lá. Professor da PUC São Paulo, o jurista Pedro Serrano, do Grupo Prerrogativas, participou de uma live do DCM ao meio-dia e falou sobre os males da cultura coach. Para ele, esses coaches de autoajuda fazem parte de uma cultura de extrema-direita e que tem bases fascistas. Serrano cita como exemplo os malefícios dos palestrantes Red Pills para os jovens homens que incorporam uma cultura masculinista e machista. Oba! Temos superchat aí. Obrigado, Zuleika! Obrigado pela excelente contribuição. Eu vou dobrar então a meta, gente. A gente vai fazer 2 horas de live. Então, quem puder ajudar é muito importante para a gente bater 100. Estela Castelo, boa noite. Pedrão e turma, boa noite, querida. Zuleika, um beijão para você. Nessa esfera, o jurista afirma que esses saberes são anticientíficos. O professor também abordou outra área de desinformação, que é a chamada cura gay, exaltada por bolsonaristas e setores evangélicos. Serrano comentou que sobre esse assunto ao abordar o caso de suicídio da influencer Carol Heller, ex-apoiadora do ex-presidente. Confira os principais trechos. A cultura coach é fascista. Hoje em dia tem muito essa coisa do coaching e as pessoas não entendem o que significa ser um coach. Existem algumas ciências que são desenvolvidas para essa atividade que vão desde a neurologia até a psicanálise. São formas mais racionais e eu não vou entrar na discussão se a psicanálise é ciência ou não, só que são formas racionais de terapia desenvolvidas por anos, por cientistas e por gente qualificada. O que faz o reacionário? Ele acha que a teoria, a psiquiatria e a ciência não são formas adequadas de reduzir o sofrimento humano e oferecer mecanismos mais adequados de comportamento. Por isso, esse objetivo acha que a moral religiosa em geral deve fornecer os padrões de conduta e se você seguir aquela moral religiosa, você terá condições de ser feliz e sofrer menos. E daí ele desenvolve o quê? Qual é o trabalho que sobra para essas pessoas? Elas desenvolvem habilidades do neoliberalismo que se encontram com o reacionarismo. Fred Rico de Fé, Flávio flatulando a Argentina, zambelando o Milei. Olha só, meu querido, obrigado pela sua contribuição, gente. Grimagisk, Pedro Dilmando e dobrando a meta. Parabéns, obrigado, querido. Se vocês mandarem muito mais, eu vou quadruplicar isso aqui, hein, gente. Eu vou fazer essa live, a live mais remunerada da Folha Democrata, mas só se vocês quiserem. Vamos lá. Elas desenvolvem habilidades do neoliberalismo que se encontram com o reacionarismo. O neoliberalismo é uma forte força reacionária, ela passa a desenvolver skills, habilidades nesse segmento, e eles vão nesses red pills. Se você é um jovem e tem 15 anos, com evidente dificuldade, como todos nós temos de desenvolver relações com mulheres, você tem lá a sua timidez e quer resolver isso. O correto é ir na terapia. Lá você dialoga sobre a tua vida e vai racionalizar com um profissional que vai te ajudar. No entanto, não é isso que os Red Pills estão propondo para esses jovens. Os mais novos vão para essa cultura coach, que é zero em termos de saber, é uma solução meio picareta de um cara que tem 2 ou 3 livros e vai lá e começa a orientar as pessoas como elas devem agir. O coach faz isso procurando como se fosse uma questão de desenvolver habilidades para conquistar uma mulher. Fazer isso até para viver sem mulher também. Tem alguns deles que propõem que a vida se torne uma relação entre moral e habilidades. Por isso, o coach não é inocente nessa situação. Coach é uma forma de destruição da ciência, é uma negação da ciência, é uma forma reacionária de encarar a existência. Isso tem que ser denunciado. Nós temos que denunciar isso, nós temos que denunciar como uma falsidade, uma picaretagem que não é brincadeira. Está cada vez mais entrando na vida das pessoas. Todo mundo é coach hoje em dia. Na área do concurso público, tem gente que diz que não é professor, que é coach. A gente tem que observar, quando você fala a palavra coach, você está pressupondo que as formas de amenizar o sofrimento humano
são dadas os sofrimentos humanos são dados pela moral religiosa e que nada mais pode ou deve ser construído. Além disso, o único papel que o ser humano pode ter é o de desenvolver as habilidades no outro, como se viver fosse uma questão de habilidades e não uma questão de dor e de compreensão. Há uma desumanização da gente nesse processo. Tem que apontar que isso é uma negação da ciência, que isso é uma forma de querer destruir a nossa sociabilidade, de querer destruir as formas civilizadas de relação. É assim que a gente destrói o fascismo, é nessas pequenas coisas também, apontando, denunciando, tendo a coragem de denunciar, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos lá, para a gente poder acompanhar. Tendo coragem de denunciar. Alguns dos coaches são, grosso modo, parte de uma cultura fascista sendo construída. Uma cultura de extrema-direita que é reacionária, nós temos que romper com ela e ela está em vários ambientes da existência aqui na internet. É impressionante que qualquer pessoa que tenha um mínimo de saber, um mínimo de consciência crítica, identifica uma série de assuntos e temas que essa cultura está presente. E nós temos que desenvolver uma cultura democrática, a nossa cultura, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa moralidade. Uma moralidade democrática e um senso de justiça no ambiente da democracia que nós temos que divulgar. Se você está sofrendo, se você é um menino jovem tímido que quer arrumar uma namorada, vá ao terapeuta, vá ao psicanalista. Vamos fazer cursos sérios de psicanálise, vamos fazer cursos de neurociência, vamos começar a qualificar esses debates. Eu sei que a dificuldade é grande porque chega um picareta desses e dá 10 lições para o cara. Vamos pegar superchat, gente. Diz para tratar a mulher desse jeito ou ser frio com ela para ela se interessar. Dão umas aulinhas, umas regrinhas de comportamento que é cômodo para a pessoa que está ouvindo. Vou seguir essas regrinhas e vou me dar bem. O ser humano é um ser complexo. Nós, em especial os de esquerda, os progressistas, tentamos compreender a complexidade da sociabilidade e da existência. É mais difícil você tratar da sociabilidade com complexidades. Daí os fascistas vêm e falam que isso aqui é um óculos que custa R$2 no mercado. A esquerda diz que isso parece ser um óculos, tem o sentido de um óculos, o uso de um óculos, mas isso aqui é uma relação social. Olha como é complexo você falar isso. A gente apresenta essas complexidades, precisamos ser mais articulados, mais organizados e ter um pouco mais de paciência, expondo e não fazendo concessões. Às vezes a concessão tem uma certa ingenuidade. Falamos que esse negócio de terraplanismo não faz mal para ninguém. Faz sim. Esse negócio do coach não faz mal para ninguém, faz muito mal. Eu vejo essas palestras de Red Pill e é um contingente grande de rapazes e de adolescentes que estão achando que você pode desenvolver algumas técnicas de dessensibilização em relação à mulher, umas técnicas de profundo machismo. Uma coisa difícil de ter na vida é afeto. Todo mundo sabe disso. Angústia é algo dolorido. Ninguém deixa de estar angustiado. Eu acho que a gente tem que observar, até nessas pequenas coisas, temos que romper com o circuito afetivo delas, romper com uma cultura de extrema-direita. E ela se dá em vários ambientes da existência. Terraplanismo não é inofensivo. Esse movimento de extrema-direita hoje tem muito caráter cultural. A gente tem que ir desmontando isso. Essa gente penetra em todos os ambientes e a gente vai achando que são pessoas ingênuas, sabe? Terraplanismo, nós achamos que isso é ingênuo, não é inofensivo. O sociólogo Emile Durkheim falava que toda sociabilidade depende de um mínimo de consenso lógico. Quando se destrói um consenso lógico mínimo de direção, como norte e sul, você fala em terra plana. Isso começa a romper com o consenso lógico mínimo da sociabilidade, criando gente maluca do jeito que eles acham que tem que ser. Vamos mostrar esse vídeo aqui, gente, do terraplanismo, que é meio legal. Vamos lá. O movimento extrema-direita hoje em dia tem muito caráter cultural. A gente tem que ir desmontando isso. Essa gente penetra o Kiko em todos os ambientes e a gente vai achando que é ingênuo. Sabe, terraplanismo nós achamos ingênuo, não é. Durkheim falava, toda sociabilidade depende de um mínimo de consenso lógico. Né? Quando ele destrói o consenso lógico mínimo de direção, porque é isso que ele está fazendo, né? O norte, o sul, as coisas mudam todo quando você fala na Terra plana, né? Quando ele começa a romper com isso, ele começa a romper com um consenso lógico mínimo da sociabilidade, que é destruir a sociabilidade para criar uma nova, maluca, do jeito que eles acham que tem que ser. Né?
É isso aí, gente. Esse daí é a primeira trecho aqui da live do Serrano. Vamos seguindo aqui a leitura. Cura gay deveria ser criminalizada. Acho que temos que tomar uma medida nesse caso do suicídio da bolsonarista Carol Heller. Me lembro de ter dado um parecer no Conselho Federal de Psicologia quando começaram com essa história de cura gay. O conselho queria proibir isso, o psicólogo não pode adotar esse método. Não existe essa história de cura gay. Isso é absolutamente contrário a tudo que a ciência conhece até hoje. Não tem nem sentido você falar nisso. Isso é inexistente. Primeiro, não é doença para se curar. Começa por aí. Não é um desvio de caráter ou de personalidade. E isso pode causar sofrimento. Eu tenho filho gay e eu tenho uma filha bissexual. O que pode provocar um sofrimento para um gay ou para uma trans não é a vida dele, não é a orientação sexual que ele tenha. O que provoca sofrimento é a sociedade e o seu preconceito, com sua violência. É isso que provoca dor. A sociedade é que tinha que ser curada e não o sujeito. É evidente que há um caráter absolutamente não científico. O psicólogo adota esse ponto de vista da cura gay, é realmente um não psicólogo. Ele trai a própria profissão dele, porque no fundo ele acredita que se você seguir certas regras morais, isso é suficiente para você ser feliz. A vida não é assim, a vida é muito complexa. A pessoa pode ser feliz sendo monogâmica, papai e mamãe, tipo foto de família daquela propaganda de margarina. E tem gente que não é. Tem gente que é feliz com 3 mulheres, 4 homens, uma confusão, e cada um do jeito de se realizar na existência, de viver os seus prazeres e as suas dores. E as ciências da psicologia, da psicanálise, da neurociência estão aí para nos ajudar a reduzir o sofrimento existencial, porque viver é doído e nós estamos num momento da história humana que talvez nunca tenha sido tão difícil viver. E certamente essa gente reacionária contribui para ser mais difícil viver, porque eles enganam um monte de gente falando que se você seguir meia dúzia de regras morais, você vai ser feliz. Vai nada, é tudo hipócrita. Em geral, esses caras querem fazer a cura gay, eles são enrustidos. É impressionante, porque essa tal de cura gay tem a ver com a lógica que eu tenho defendido há anos, de que a homofobia ela não é um ataque à realização do ato homossexual ou transexual. Não é isso. A homofobia é um ataque à manifestação do afeto homossexual. Nós, seres humanos, precisamos expressar afetos. Não basta a gente sentir e viver para mim. Não basta estar apaixonado por alguém e ficar vivendo com ela aqui em casa, quieto e na sombra. É preciso usar uma aliança que é sinal de casamento. É preciso sair na rua de mão dada numa praça e beijar publicamente. Não há forma de organização humana conhecida até hoje que não exista sem algum tipo de forte expressão afetiva. A livre expressão não é só um direito de livre expressão de pensamento, também é um direito à livre expressão afetiva. É isso que eles querem tirar do povo LGBTQIAP+, querem tirar o direito de se expressar afetivamente. Tudo bem você ser gay, mas você que seja discretinho na sua casa. Vamos fazer uma terapia para você aprender a reprimir isso aí, que é o cara deixar de ter desejo gay. Isso é o que eles falam e você sabe que isso é impossível. Eles se dedicam a estabelecer essa terapia repressiva. Tudo que uma terapia não pode ser é ser repressiva. Isso é um crime. Vamos ser claros aqui. Precisamos combater um crime que é profundamente antiético. Realizar uma terapia repressiva que vise reprimir o desejo sexual é profundamente desumano, é cruel, é perverso e nada tem a ver com a palavra psicologia, que foi criada para reduzir o sofrimento e não para criar mais sofrimento. Essa moça, Carol Heller, chegou a um ponto que ela se suicidou. Que tragédia, né? Esse é o tipo de procedimento que pode ocasionar isso. Esses coaches fazem a mesma coisa. Pegam um menino que não se relaciona com a mulher, com essas feministas. Eles falam em macho alfa e os inferiores como beta, red pill e o blue pill. Tratam como se fosse simples assim. Essa gente faz mal para essas pessoas. A pessoa se mata mesmo e não faz terapia. Quis recriminar, quis reprimir o desejo mais bonito que a vida pôde nos dar, que é o desejo sexual de um lado e a afetividade do outro. Esses deputados como a Erika Hilton, pastor Henrique Vieira, acionaram o MP para investigar essa Assembleia de Deus do Rio Verde em Goiás por causa dessa prática da cura gay, especialmente depois que foi apontado que o tal retiro oferece serviços para converter jovens homossexuais e bissexuais à heterossexualidade. A atitude dos deputados, se for levado a cabo e de maneira corajosa, pode ser uma quebra de parâmetro em relação ao que as igrejas evangélicas fazem. Eles fazem esses crimes, cura gay deve ser criminalizada. Tem que ser criminalizado isso. Um sujeito formado em psicologia que oferece conscientemente um troço desses é um criminoso.
Cura gay deve ser criminalizada. A gente teve na pandemia o médico que sabia que cloroquina não funcionava, médico tem consciência do que não funciona, e isso tem a ver com o direito do profissional de saúde indicar o medicamento off-label. Não é a festa da uva. Os procedimentos científicos implicam em protocolos e certas formas de saber que são adquiridas pela ciência do bom senso. Ao mesmo tempo, é consenso na ciência criar zonas de incerteza que convivem com zonas de certeza. Por isso é tão cruel quando você dá cloroquina e o cara acaba morrendo. Isso aconteceu com gente próxima a mim e de muita gente na pandemia. Sinceramente, eu acho que essa gente que defende esse tipo de cura tinha que ser criminalizada. É algo para se pensar porque faz mal profundamente. Pode levar o outro a se matar com uma angústia que é muito intensa. E quem faz essa cura gay é um profissional sustentando um título profissional. É como advogado que defende tortura. Quando eu vejo esse tipo de advogado, eu falo que tinha que ter a carteira cassada. Esse cara não tem noção de direito, né? Então, são coisas que a gente tem que restabelecer. A dignidade ética dos profissionais e das atividades. Hannah Arendt diria que a profissão não é só conhecimento para a técnica, e sim para a reflexão. E você precisa ter reflexão ética para encontrar um sentido nesse pedaço da sua vida em que você se dedica à profissão. Refletir sobre o que você está fazendo e as consequências. Esse corte é um pouco mais longo, mas eu vou mostrar, gente, que é muito importante. Muito obrigado pela grande audiência que está nos acompanhando. Se você puder mandar superchats, a gente quer bater R$100 de contribuições para a gente fazer lives mais longas como essa. Vamos lá. Tem esse episódio do suicídio dessa moça, Carol Heller, que era lésbica bolsonarista, que estava fazendo tratamento para cura gay e acabou se jogando do 5º andar. Agora tem uns deputados que estão querendo processar a igreja que ministrou esse tratamento, continua ministrando, aliás. Você acha que também é por aí? Quer dizer, as igrejas evangélicas, elas agem, às vezes, como espécie de terra onde se pode tudo, né? Desde atacar homossexuais até atacar esquerdistas, e fazer, enfim, de maneira autorizada por um pastor lá, todo tipo de barbaridade. Você acha que passa por aí uma tentativa de enquadrar esse pessoal ou não adianta nada? Acho que tem que tomar medida. Eu me lembro de ter dado um parecer, uma palestra, agora não me vem à cabeça, para o Conselho Federal de Psicologia, quando começaram com essa história aí. E o Conselho queria proibir isso. O psicólogo não pode adotar esse método. Não existe essa história de cura gay. Isso é absolutamente contrário a tudo que a ciência conhece até hoje, né? Não tem sentido você falar isso. Isso é inexistente. Primeiro que não é doença para curar. Começa por aí, né? Não é um desvio de caráter ou de personalidade. O que pode causar sofrimento? Eu tenho filho gay, tenho filha bi. O que pode ocasionar sofrimento para um gay ou para um transexual ou coisa do gênero não é a vida dele, não é a opção, a orientação sexual que ele tenha. É a sociedade com o seu preconceito, sua violência que é ocasionador, né? A sociedade é que tinha que ir para a cura, não é o sujeito. Então, é evidente que há um caráter absolutamente não científico disso. Faz um pouco parte disso que eu acabei de falar. Sim. Da ideia de que você seguir regras morais é o suficiente para você viver bem. O psicólogo que adota esse ponto de vista é um não psicólogo, ele trai a própria profissão dele, né? Porque, no fundo, ele acredita que se você seguir certas regras morais é o suficiente para você ser feliz, né? A vida não é assim. A vida é muito complexa. Uma pessoa é feliz sendo monogâmica, papai, mamãe, filhinho, tipo foto de família daquela margarina lá, entendeu? Tem gente que não, tem gente que é feliz com 3 mulheres, 4 homens, vive uma confusão, e cada um tem um jeito de se realizar na existência, de viver seus prazeres, suas dores, etc., né? Então, e essas ciências aí, psicologia, psicanálise, neurociência, estão aí para nos ajudar a reduzir o sofrimento existencial, porque viver é doído. E nós estamos num momento da história humana que talvez nunca tenha sido tão difícil viver, né? E certamente essa gente contribui para ser mais difícil viver.
Porque eles enganam um monte de gente falando que se você seguir meia dúzia de regra moral aqui, você vai conseguir ser feliz. Vai nada. Né? E é tudo hipócrita. Né? Em geral, esses caras que querem fazer cura gay são gays, enrustidos, muitos deles. Né? Quer dizer, sem aqui querer dizer nada, mas assim, quer dizer, ele pode ter prazeres, o outro não, né? E é impressionante, porque essa cura gay tem a ver com a lógica do que eu tenho defendido há anos, viu, há décadas, de que a questão da homofobia, pelo menos no plano jurídico, eu sempre falei, porque é o plano que eu tenho mais consistência, mas eu acho que é no político mesmo, né? Esse negócio ele tem a ver com a ideia de que a homofobia ela não é um ataque à realização do sexo homossexual ou transexual. Ele não é isso. Ele é um ataque à manifestação do afeto sexual, homossexual, Sim. da homoafetividade. Nós, seres humanos, nós precisamos, pelo fato de sermos humanos, nós necessitamos expressar afetos. Não basta para a gente sentir e viver. Né? Para mim, não basta estar apaixonado por alguém e ficar vivendo com a mulher aqui em casa, quieto, na sombra. Né? Eu preciso usar uma aliança, que é o sinal do casamento, preciso sair na rua, dar de mão dada, numa praça beijar publicamente. Não há forma de organização humana conhecida até hoje que não haja tido algum tipo de forte expressão afetiva. Então, a livre expressão não é só um direito de livre expressão de pensamento, é o direito à livre expressão afetiva. É isso que eles querem tirar do povo LGBT. É o direito de se expressar afetivamente. Tudo bem que você for gay, mas você seja discretinho na sua casa. Vamos fazer uma terapia para você aprender a reprimir isso aí. A ideia é essa, não é que o cara deixe de ter desejo gay. Sabe que isso é impossível? Sim. É uma ideia de estabelecer uma terapia repressiva. Tudo que uma terapia não pode ser é repressiva. Isso é um crime. Esse negócio de terapia, vamos ser claro aqui, se a gente não for claro e não combater com os nomes que tem, é um crime. É profundamente antiético você realizar uma terapia repressiva, que visa reprimir o desejo sexual. Isso é evidente que é profundamente desumano, cruel, perverso, que nada tem a ver com a palavra psicologia. A psicologia não foi criada para isso, a psicologia foi para reduzir sofrimento e não para criar mais. E nessa moça chegou um ponto em que ela leva ela a se suicidar, o que é uma tragédia. Né?